Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje a gente vai fazer um vídeo sobre programação funcional, tá? Programação funcional, ele é um paradigma declarativo, tá? Programação funcional, então, é um paradigma declarativo. Então vamos lá, você que é novo no canal, seja muito bem-vindo, tá? A gente tem uma playlist aqui embaixo, eu tô cobrindo praticamente quase todos os paradigmas de programação, um a um, tá? Então a gente vai ver agora a programação funcional, que é um paradigma, ele é declarativo, tá? Tem o declarativo de um lado e o imperativo de outro. Então, ele é um declarativo, o primeiro que a gente vai ver, tá? Seja muito bem-vindo. Você que é novo, dá uma olhada no seu sininho, tá marcado com 2 tracinhos embaixo, esse sininho aqui. Desculpa, dá uma olhada, clica no botão vermelho e inscreva-se. Você que tá inscrito, dá uma olhada no seu sininho, tá marcado com 2 tracinhos, para você receber os novos vídeos do canal. Deixa o seu like no vídeo, compartilha aí se tiver mais gente na empresa. É importante você ter mais gente com esse conhecimento que vale a pena, tá? Então vamos lá pro que interessa, tá? Programação funcional, tá? A programação funcional, a gente veio vendo, a gente viu vários paradigmas de programação, né? E agora a gente já tá nessa funcional, tá? Ok? A partir de uma parte do vídeo eu já vou traduzir para ganhar tempo também, para todo mundo ter um material também para ver junto, tá? Para ver eu traduzir direto. Na ciência da computação, a programação funcional é um paradigma de programação, um estilo de construção de estrutura dos elementos de programas de computador, que trata a computação como avaliação de funções matemáticas e evita mudança de estado de dados mutáveis. É um paradigma de programação declarativa em que a programação é feita com expressões ou declarações ao invés de declarações. Então, vamos lá. É feita com expressões ou declarações ao invés de declarações. O código funcional é indemponente. O valor de retorno de uma função depende apenas de seus argumentos. Portanto, chamar a função com o mesmo valor para um argumento sempre produz o mesmo resultado. Isso está em contraste com a programação imperativa, em que, além dos argumentos de uma função, o estado do programa global pode afetar o valor resultante de uma função. A eliminação de efeitos colaterais, isso é, mudança de estado, não depende das entradas das funções, que pode facilitar a compreensão do programa, que é uma das principais motivações para o desenvolvimento da programação funcional. Tá? A programação funcional tem origens no cálculo lambda, o sistema formal, desenvolvido na década de 30 para investigar a computabilidade, tá? Do problema de Einstein-Jungens. A definição da função, a aplicação da função é a recursão. Muitas linguagens de programação funcionais podem ser vistas como elaborações do cálculo lambda, ou os paradigmas de programação declarativa, bem conhecido como a lógica de programação baseia-se nas relações. Em contraste com a programação imperativa, muda de estado com instruções no código-fonte, sendo o exemplo mais simples a atribuição. A programação imperativa tem subrotinas, mas essas não são funções matemáticas. Elas podem ter efeitos colaterais que podem alterar o estado de um programa, permitindo funções sem valores e retorno. Por causa disso, elas têm aparência referencial, ou seja, a mesma expressão de linguagem pode resultar em valores diferentes em momentos diferentes, dependendo do estado do programa. As linguagens de programação funcional têm sido amplamente enfatizadas na academia e elas não são configurações da indústria. Entretanto, linguagens de programação que suportam a programação funcional têm sido usadas na indústria. Então é bem interessante isso, né? A programação funcional, muitas linguagens padrão que só aceitam ela, não são tão usadas na indústria. Porém, algumas têm suporte. Vamos falar quais são. O Lisp, né? O Lisp, como o Lisp tem, vamos pegar uma outra aqui, Erlang tem, o Haskell, né? E o F#. O JavaScript é uma das linguagens mais amplamente distribuídas no mundo, que tem propriedades de uma linguagem funcional. Olha, interessante. O JavaScript tem propriedades de uma linguagem funcional tipada dinamicamente, além de paradigmas imperativos e orientados a objetos. A programação funcional também é fundamental para algumas linguagens que encontram sucesso em domínios específicos, como o R em estatística, o J, K e Q em análise financeira, o XQuery e para XML. Linguagens declarativas específicas de domínios como o SQL e o LEX e a CC usam alguns elementos de programação funcional, mas especificamente para não suportar valores mutáveis. A programação é um estilo funcional. Então, olha interessante, esse paradigma, ele, apesar de as linguagens não
ter tomado tanto mercado, o paradigma funcional é muito utilizado, tá? Como módulo. A programação em estilo funcional pode ser realizada em linguagens que não são especificamente projetadas para programação, como o Perl, por exemplo, o PHP, o C++ e o Kotlin. Legal? Então já estamos chegando em linguagem de mercado. Um caso interessante é o Scala. É frequentemente escrito em estilo funcional, mas a presença de efeitos colaterais e estado mutável o coloca em uma área cinzenta em linguagens imperativas funcionais. História. O cálculo lambda fornece uma estrutura teórica para descrever funções e sua avaliação. O que eu vou fazer aqui? Eu vou trazer um pouco para vocês sobre o cálculo lambda, que a gente está falando bastante nele. Então, o cálculo lambda é uma abstração. Depois a gente volta para cá. Eu vou falar um pouquinho do cálculo lambda, tá? Cálculo lambda, também escrito como cálculo lambda mesmo, né? É um sistema formal em lógica matemática para expressar a computação com base na abstração de funções e aplicação usando ligação variável e substituição. É um modelo universal de computação que pode ser usado para simular qualquer máquina de Turing. Foi introduzido pela primeira vez pelo matemático Alonzo Church na década de 1930 como parte de uma pesquisa sobre os fundamentos da matemática. O cálculo lambda consiste em construir termos lambda e executar operações de redução neles, na forma mais simples do cálculo lambda, em termos que são criados apenas regras. Tá? Então é uma função que vai fazendo redução contínua. Tá? Então é abstração matemática. Vamos lá voltar para cá. Tá? Então começou em 1930 com essa questão do cálculo lambda. Vamos voltar um pouquinho? Eu quero mostrar essa parte para vocês, interessante. Então, se introduziu o modelo funcional lógico, né, o cálculo lambda fornece uma estrutura teórica para descrever funções e sua avaliação. É uma abstração matemática e não uma linguagem de programação, mas fornece uma base de quase todas as linguagens de programação funcionais atuais. Uma formulação teórica que vale a lógica combinatória, que é comumente percebida como mais abstrata que o cálculo lambda e precedeu na invenção. A lógica combinatória e o cálculo foram originalmente desenvolvidos para alcançar uma abordagem mais clara do fundamento da matemática. Lógica combinatória, só para falar um pouquinho nisso, né? Imagina você tem que mapear alguma coisa assim, por exemplo, eu tenho A, B e C. Eu quero combinar esse ABC. ABC e ABC de um lado. Eu quero ir combinando A, AB, AC. BA, BB, BC. CA, CB, CC. Eu tenho uma matriz de 9 elementos. E isso para N, eu posso ter 2, 4, 6, 1 milhão de elementos. Imagina fazer tudo isso cálculo. Você vai poder fazer uma série de formas, uma linguagem procedural. Na linguagem lógica, né, ou na linguagem funcional, você especifica os termos ali e ele faz tudo para você, tá? Uma antiga linguagem com sabor funcional foi a Lisp, então, desenvolvida no final da década de 50 por programadores científicos da série da IBM 700. Então, o Lisp, né? O Lisp introduziu pela primeira vez características pragmáticas, né, de programação funcional. Tá? Embora os primeiros Lisps foram linguagens multiparadigmas e incorporassem o suporte a elementos de programação à medida que esses novos paradigmas evoluíssem. Dialetos posteriores e ramificações como Dylan e Julia procuraram simplificar e racionalizar o Lisp em torno de um núcleo funcionalmente limpo, enquanto o Common Lisp foi projetado para preservar e atualizar as características pragmáticas dos numerosos dialetos mais antigos. Então, olha só, em 1930 começa com essa questão do cálculo lambda, depois o Lisp já introduz em 1950, olha só, a gente está falando nos primórdios, né? Daí teve a IPL, a Information Processing Language, em 56, que é às vezes citado como a primeira linguagem de programação funcional baseada em computador. É uma linguagem de estilo assembly para manipular listas e símbolos. Depois veio mais para frente, em 60, Kenneth e Iverson, descrito em seu livro 62, a linguagem de programação, o APL, foi uma influência também. No início de 90, Iverson e Roger criaram o J em meados da década de 60, que havia trabalhado, que criou o K com uso comercial nas indústrias. O John Barry, que apresentou um FP, sua palestra em 1967, do Turing Award. A programação pode ser libertada do estilo de von Neumann, um estilo funcional em sua álgebra de programa. Ele define programas funcionais como sendo construídos de maneira hierárquica por meio de formas combinadas que permitem
uma álgebra de programas na linguagem moderna. Isso significa que os programas funcionais seguem um princípio de composicionalidade. O artigo de Backus popularizou a pesquisa de programação funcional, embora enfatizasse a programação em níveis de função, em vez do estilo Lambda associado à programação funcional. A linguagem ML de 73 foi criada, então vou passar mais fácil. Enquanto isso, desenvolve-se o Scheme, um simples dialeto, um léxico composto impuro, funcional do Lisp. Então vamos seguindo. Em 1980, desenvolveu uma teoria tipo intuicionista, também chamada de teoria do tipo construtivo, que associava programas funcionais a provas construtivas, expressas como tipos dependentes. Mais recentemente encontrou um uso do nicho como CAD paramétrico, cortesia do OpenSCAD, construída numa estrutura geométrica, embora sua incapacidade de retribuir valores tenha gerado muita confusão. A programação funcional continua a ser usada em configurações comerciais. Conceito. Então, a gente está abordando o paradigma de programação funcional, tá? Conceito. Vários conceitos e paradigmas são específicos da programação funcional. Geralmente são estranhos à programação imperativa, olha só. Então, quem está acostumado com programação imperativa, incluindo programação orientada a objetos. No entanto, as linguagens de programação geralmente atendem vários paradigmas de programação. Portanto, os programadores que usam linguagens, principalmente imperativas, podem ter utilizado algum desses conceitos. Só falando um pouquinho, o Prolog, por exemplo, é usado muito em inteligência artificial, resolução lógica, né, nesse ponto. Então, todo mundo que acaba estudando mais inteligência artificial, acaba caindo mais nesse paradigma funcional mesmo, tá? Funções de primeira classe em ordem superior. Funções de ordem mais alta são funções que podem pegar outras funções como argumentos e retorná-las como resultado. O cálculo é um exemplo de função de ordem superior ao operador diferencial, DDX, que retorna a derivada de uma função. Tá? O cálculo de derivada está contido. Funções de ordem mais alta estão intimamente relacionadas com funções de primeira classe, em que funções de alta ordem e funções de primeira classe se permitem como argumentos o resultado de outras funções. A distinção entre esses dois, a ordem superior descreve o conceito matemático de funções que operam em outras funções, enquanto a primeira classe é um termo de ciência da computação que descreve entidades de linguagem de programação que não têm restrições de uso. Funções de ordem superior permitem uma aplicação parcial, o currying, uma técnica que aplica a função em seus argumentos, um de cada vez com uma aplicação retornando uma nova função que aceita o próximo argumento. Isso permite que o programador expresse sucintamente o exemplo de uma função sucessora, com o operador de adição aplicando seu número natural 1. Falando nisso, isso daqui também é chamado muitas vezes de recursividade, tá? Você tem uma função definida, você aplica um valor inicial na função, a própria função se chama, tá? Ela faz uma árvore de funções infinitas, tá? Então ela vai executando infinitamente chamando a própria função. Então f de x depende de f de x, ok? F de x é alguma coisa vezes f de x. Então você vai aplicando interações contínuas e constantes até chegar no final. Funções puras. Funções puras ou expressões não possuem efeitos colaterais, memória, e significa que funções puras têm várias propriedades úteis, muitas delas podem ser usadas para otimizar seu código. Se o resultado de uma expressão pura não for usado, ele poderá ser removido. Se uma função pura é chamada como argumentos, não causar efeitos colaterais, o efeito constante em relação a essa mesma lista de argumentos. Se não houver dependência de dados entre duas expressões puras, sua ordem pode ser revertida ou pode ser executada em paralelo. Se o idioma inteiro não permitir efeitos colaterais, qualquer estratégia de avaliação pode ser usada. Falar um pouquinho mais para frente, alguns compiladores como o GCC adicionam palavras-chave extras a um programador para marcar explicitamente as funções externas como puras, para permitir que essas otimizações. O Fortran 95 permite que essas funções sejam designadas. O C++ adicionou const_expr como palavra chave, const_expr como semântica similar. Tá? Recursão. Isso aqui é interessante a gente ver. Recursão ou recursividade. A interação looping em linguagens funcionais geralmente é realizada por recursão. Funções recursivas invocam-se a si mesma, permitindo que uma operação seja repetida até atingir o caso base. Embora alguma recursão exija uma manutenção de uma pilha, a recursão de cauda pode ser reconhecida e otimizada por um compilador no mesmo código, usando para implementação e interação em linguagens imperativas. O padrão de linguagem Scheme requer implementações para reconhecer e otimizar
A recursão de cauda. A otimização da recursão de cauda pode ser implementada transformando o programa em estilo de passagem de continuação durante a compilação entre as abordagens. Padrões comuns de recursão podem ser abstraídos usando funções de ordem superior como catamorfismo ou anamorfismo. Tá? Então, a maioria das linguagens de programação funcionais de propósito geral permite recursão irrestrita e term incomplete, o que torna o problema de suspensão pode causar insanidade de raciocínio equacional e geralmente requer a introdução de apenas uma recursão bem fundamentada e são fortemente normalizantes. Como consequência, essas linguagens falham a ser term complete e expressar certas funções nelas é impossível, mas elas podem ainda expressar uma classe de cálculos interessantes, tá? Chamada programação funcional total. Bom, avaliação estrita e não rigorosa. Linguagens funcionais podem ser caracterizadas se essa avaliação estrita ou não estrita, os conceitos requerem argumentos, tá? Aqui a gente vai entrar um pouquinho mais em itens mais específicos, tá? Sistema de tipo, que eu não vou estender demais neste vídeo, tá? Eu queria passar para vocês bem o paradigma, falar um pouquinho do paradigma em si, porque senão a gente vai entrar demais em dados mais complexos, exemplo de código, e a gente vai acabar... tem bastante paradigma ainda para ver, tá? Então vamos revisar. Na ciência da computação, a programação funcional é um paradigma de programação. O estilo de construção da estrutura dos elementos dos programas do computador que trata a computação como avaliação de funções matemáticas e evita mudanças de estado e dados mutáveis. É um paradigma de programação declarativo, tá? Em que a programação é feita com expressões ou declarações ao invés de declarações. Tá? Então, vou falar um pouquinho. Programação funcional ela é muito importante, tá? E quando você especifica, por exemplo, alguma coisa que envolve também recursividade. Tá? Você fala assim, a função f de x depende, n versus f de x. Então a função depende dela própria. E quando ela depende dela própria, ela se chama. Então existe uma recursividade. Aí, legal? Então a gente viu aqui a funcional lógica. Depois a gente vai ver a puramente funcional no próximo vídeo, tá? Vamos na sequência. Eu estou já procurando trazer em português, porque vocês podem ir acompanhando em conjunto a partir daqui, tá? Muito obrigado, seja muito bem-vindo. Meu nome é Deise Baltazar. Aqui a gente está vendo todos os paradigmas de programação. Por que esse curso? Porque a gente está... Seja bem-vindo, tá? Você que é novo, clique aqui no botão inscreva-se, dá uma olhada no seu sininho, tá marcadinho, com 2 tracinhos. Compartilhe o vídeo e deixe seu like. Tem uma playlist aqui com a sequência. Por que esse curso que eu estava comentando? Esse curso é o seguinte, a gente está com um crescimento muito grande de linguagens reativas, ok? Perfeito? Que é um paradigma declarativo. E eu senti muita falta de material falando sobre paradigmas. Por quê? Porque a gente teve, durante os últimos 10, 15 anos, o uso de muitas linguagens imperativas, ok? Vamos começar, vai, PHP, Perl, Python, ASP, .NET, vai indo, tá? Agora a gente está vindo para linguagens mais declarativas. React, Angular, Flutter, tá? Ok? O Java é imperativo das gerações antigas, o Kotlin é tudo imperativo. A gente está vindo para frameworks declarativos. O Flutter é um exemplo, o React é um outro, tá? E quando a gente muda de paradigma, faltava material para te dar uma base nisso. Então eu estou preparando um material extenso sobre declarativo e aqui eu quero, antes disso, eu estou passando todos os paradigmas para a gente extrair o máximo de informações aí. Depois eu vou fazer só um curso sobre framework reativo, que é específico para as linguagens, mas é por isso que eu estou trazendo para vocês mais informações essas. Obrigado, até o próximo vídeo. No próximo vídeo a gente já continua. Tchau.